nós vamos abordar esses 4 pontos aqui, discutir eles de forma bem detalhada para a gente conseguir construir, né, um programa de manejo de nutrição foliar. Vamos começar aqui por quê, né? Por que a gente vai fazer essa adubação foliar? Primeiro, né, porque as culturas, elas têm uma exigência, de macro e micronutrientes. Parte desses nutrientes, né, a gente pode dizer que a maior parte desses nutrientes, vai ser fornecido via solo. Principalmente os macros, né? A gente fornece tudo via solo. E aí a gente tem a complementação, né? Essa adubação foliar, ela serve como complementação do manejo, né, do que foi feito no solo. Então isso é fundamental, pessoal. A adubação foliar, ela não pode visar substituir o manejo do solo. A gente tem que fornecer a maior parte dos nutrientes via solo. Então a adubação foliar, ela vai funcionar como um complemento pontual, né, para esse manejo de nutrição e também com alguns estímulos, né? Então, por que a gente faz essa adubação foliar? Devido à necessidade da cultura. Às vezes por conta de um pH do solo que precisa ser feita aí essa aplicação de nutrientes via folha. A umidade do solo, né, pessoal? Então, se tiver baixa umidade no solo, essa planta, ela pode ter restrição na absorção dos nutrientes e a adubação foliar pode ser uma forma, né, de auxiliar, né, ou ajudar ela a passar por esse momento de estresse. A adubação foliar pode servir também como estímulos, estímulo de enraizamento, pegamento de vagem, enchimento de grão, né? Então tem vários estímulos que ela pode ajudar, né, o próprio estresse hídrico, né, o estresse como um todo durante o ciclo da lavoura. Essa adubação foliar, ela pode servir para estar minimizando esses danos. Então quando a gente olha aqui para os nutrientes, né, a gente tem aqui os macro e os micronutrientes. Quais são as diferenças, né? Os macronutrientes, eles são requisitados pela planta em quilos por hectare. Por isso que a gente tem que construir muito bem o perfil, né, do nosso solo com esses macronutrientes. Porque se a gente tivesse que fornecer eles via folha, além da planta não ter uma eficiência tão grande no momento da absorção deles, em grande quantidade a gente não conseguiria nutrir ela de forma adequada. E nós temos os micronutrientes, né? Os micronutrientes, eles são necessitados pela planta, né, estão requeridos pelas plantas em gramas por hectare. Então é a dosagem bem menor, mas mesmo assim a gente não pode desprezar que eles estejam no nível adequado no solo. Então a nutrição foliar é apenas um complemento, né? Como a gente já havia comentado. E aqui eu trago para vocês uma tabela que mostra, né, a extração e exportação dos nutrientes, né? Aqui a gente pode observar que nós temos aqui, por exemplo, a soja, milho, feijão e o trigo, né? Nessa aqui a gente tem a extração. O que é a extração, né? O que a cultura precisa retirar do solo, que ela precisa para produzir raiz, folhas, pecíolo, vagem, grãos, né? Para produzir toda a sua estrutura. E a exportação, né, é o que o grão manda embora, né? Então, por exemplo, se fosse uma planta de silagem, iria mandar, né, quase tudo que é extraído do solo. Quando a gente pensa na soja, que é só o grão que vai embora, né? Parte volta para o solo para reciclagem, então só parte desses nutrientes vai embora, né? Nesse caso aqui, ó, se a gente for considerar, por exemplo, o potássio, né? 20 quilos por hectare de K2O é exportado para cada tonelada de grãos que é produzida. Se a gente for olhar o boro, 20 gramas de boro por cada tonelada de grãos de soja que é produzido. E aí a gente tem essa referência para as demais culturas, né, como milho, como feijão, como trigo. Isso aqui é um compilado, né, de vários autores que nos auxilia no momento de fazer a nossa adubação. Então nós podemos aqui nos basear no que a cultura precisa através dessa tabela e fornecer para ela durante o seu ciclo. E aí a gente vai entender como que a gente faz isso, né? Mas aqui está a nossa referência, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em micronutrientes, ele não é diferente dos macros, né? Por exemplo, potássio. A gente normalmente faz adubação de potássio quando a gente atinge o nosso nível crítico no solo, a gente faz a adubação apenas pensando no que a cultura exportou, né? A gente repõe o que a cultura exportou para manter o nível do nutriente. Os micronutrientes também não são diferentes, né? Tem essa extração da cultura e a gente precisa fazer essa reposição. Então veja um exemplo aqui, né? Extração e exportação de micronutrientes em função da produtividade de 70 sacos de soja. Se a gente for olhar aqui, né, o verde, né, é o que a planta precisa extrair do solo para poder produzir, e o que em vermelho
é o que a planta vai levar embora nos seus grãos, né, que vai lá para a China, né? Então, em vermelho aqui é o que a planta exporta. Isso aqui pensando em 70 sacos de soja. Então, ou seja, né, a planta ela extrai do solo 3,2 quilos de micronutrientes, né, e 0,72 quilos, né, 720 gramas, ela exporta desses micronutrientes. Né? Então a gente precisa fazer essa reposição. Vocês podem ver que alguns mais e outros menos, né? Por isso que é importante a gente entender essa dinâmica para conseguir fazer uma reposição adequada durante o ciclo da cultura. Por que a gente faz o manejo foliar nas culturas? Né? Devido à necessidade das culturas, né? A deficiência no fornecimento via solo, em algum momento aquele nutriente pode não estar disponível no solo para a planta absorver, a gente pode fazer via folha, né? Impedir deficiências ocasionais, né? Então às vezes está com foi feita uma calagem, está com uma restrição ali de micronutrientes, você faz uma aplicação pontual, né? Estimular processo de produção, como eu havia falado, de enraizamento, né? Fixação de vagens, aumento do peso de grãos, são alguns dos motivos pelos quais nós fazemos, né, um manejo foliar nas culturas, né? Pensando aqui em atender esses quatro pontos aqui, esses 4 itens, né?